crédito, comercialização, o projeto de assentamento como lugar de cidadania, onde nós, agricultores e agricultoras familiares, possam ir para o assentamento e lá desenvolver a sua agricultura para garantir a soberania alimentar, mas também gerar desenvolvimento sustentável, e ter a política de reforma agrária no Rio Grande do Norte e tirar uma proposta para o Brasil de uma política de reforma agrária como não com um favor e nem com a política compensatória, mas como uma política de inclusão social, uma política de desenvolvimento rural sustentável, aonde os assentamentos de reforma agrária no nosso estado possa gerar emprego e renda e de lá ter cidadão e cidadãs e transformar o campo num lugar de desenvolvimento e um lugar feliz de se viver. Agora, Ferreira, o governo Lula tem um programa de reforma agrária. Você considera esse programa do governo Lula um programa de reforma agrária ou um programa de assentamento de trabalhadores? Sempre que sou perguntado nesses termos, eu tenho sempre repetido dizendo que no Brasil não temos uma política de reforma agrária. Nos países socialistas fizeram revolução agrária. Nos países capitalistas fizeram reforma agrária. No Brasil não fizemos nem uma coisa nem outra. A gente tem uma política de assentamento. Mas, mesmo assim, essa política de assentamento que temos no Brasil foi possível por conta das organizações sociais e sindicais. E posso afirmar que no Rio Grande do Norte temos cerca de 27 mil famílias assentadas, 786 assentamentos, mais de 600 mil hectares desapropriados, mas toda essa demanda foi graças à mobilização e à organização dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais através dos seus movimentos sindical e social, que pressionando e mobilizando conseguimos o governo federal, pressionado pela sociedade civil e o movimento sindical, fazer essa política de assentamento. Não podemos dizer que não foi um avanço. É um avanço, mas não vamos parar por aí. Vamos continuar lutando para que no Brasil não tenha somente uma política de assentamento, tenha uma política de reforma agrária, onde os trabalhadores não... o governo, ao desapropriar a terra e colocar as famílias que têm a terra, têm a habitação, energia, estrada, água, crédito, assistência técnica, comercialização e proteção ao preço, e que os produtos da agricultura familiar também tenham condições de industrialização para que ele possa agregar valor e não vender o seu produto in natura, porque o produto, na sua fase primária, é muito barato o preço. Então precisa industrializar para agregar valor, para que o assentamento não seja somente para produzir alimento, matéria-prima, mas também industrialize. E isso gere desenvolvimento rural e que nós transformamos o campo numa política de desenvolvimento e que para a gente ser feliz não é necessário sair da área rural para vir para o centro da cidade. Podemos ser felizes morando na área rural e transformar a área rural num lugar de inteligência, de desenvolvimento e de cidadãos e cidadãs e de pessoas inteligentes. Agora, quando você coloca todo esse... Você fez já uma diferenciação entre a questão do assentamento e da reforma agrária. Você pede todo esse aparato que está aí, que você coloca. Mas hoje no assentamento já não existe isso? Casa, energia, água, crédito, essa questão toda? A propaganda do governo e dos superintendentes, inclusive aqui particularmente do Rio Grande do Norte, a propaganda é grande sobre esse tema. Só que da propaganda, da proposta para a realidade está muito distante. O que temos hoje no Estado, e eu posso dizer isso não só como diretor da federação e agora presidente da federação, mas também estou dizendo com conhecimento, porque eu também sou assentado num projeto de assentamento de reforma agrária no município de Macaíba. Da desapropriação da terra para a emissão de posse, leva mais de 8 meses. Depois da emissão de posse, passa mais de um ano para vir os créditos de instalação, que são aqueles primeiros créditos que o agricultor tem para comprar alimento e também comprar enxada, chibanco, para que ele possa começar a fazer o desmatamento da sua parcela. O crédito da habitação passa mais de 2 anos para chegar.
O parcelamento tem assentamento que o parcelamento passa mais de 5 anos para fazer esse parcelamento, para saber onde é a parte de reserva legal, onde é a parte de preservação permanente, a área individual e a área coletiva. Os créditos da desapropriação para a aplicação dos créditos de custeio de investimento tem assentamento que leva mais de 6 anos. E nós temos assentamento no estado com mais de 20 anos que ainda não tem água. Então, a propaganda para a realidade está muito distante. Então, precisa que o governo federal, a superintendência do INCRA do nosso estado, a política de reforma agrária desenvolvida pelo governo federal, tenha um discurso, mas junto com o discurso também tem a prática, porque entre o discurso e a prática está muito distante ainda. Agora você falou também a questão do crédito e da regularização fundiária. O que é que precisa para essas duas coisas se concretizarem aqui no nosso estado? No nosso estado, tem muita área de voluta, área de posse e muita área de rendeiros e meieiros e de herdeiros, que por motivo ou outro essas terras não foram regularizadas. Por não ser regularizada, os agricultores familiares não têm acesso a crédito. Então precisa que o governo federal e o governo do estado possa fazer um georreferenciamento e regularize essas terras, porque com esse georreferenciamento e com a regularização fundiária, os rendeiros, os meieiros, os herdeiros, as pessoas que estão em área de posse, em terra de voluta, com essa regularização, eles passam a ser o seu legítimo dono e aí vai ter acesso aos créditos para desenvolver a sua parcela de terra. E também não vai ter dificuldade de comprovação de atividade para fim da Previdência para ele requerer os seus benefícios. Agora existe também uma outra questão que as pessoas às vezes reclamam que esses assentamentos às vezes não têm dado certo aqui no estado, ou como em todo o Brasil, porque às vezes o assentado ou ele sai ou ele negocia a terra. Existe isso de real? Existem algumas denúncias sobre isso, de pessoas que negociam o lote, que abandonam, mas já fizemos um levantamento a nível do movimento sindical. Nós temos 80% das famílias que são assentadas pelo Programa Nacional do Crédito Fundiário e também assentadas pela política de desapropriação do INCRA. Nós temos cerca de 80% das famílias que permanecem no campo, trabalhando nos seus lotes, com muita dificuldade, mas permanecem. Mas tem cerca de 20% que entre desistência, abandono, isso é constatado. Mas também os companheiros não abandonam seu lote, não negociam, não desistem. Não é por acaso, é por falta de apoio de políticas públicas para os companheiros permanecerem no lote. Porque se não tem estrada, não tem água, não tem energia, não tem um posto de saúde, não tem segurança, não tem assistência técnica permanente de qualidade, não podemos exigir que essas famílias possam permanecer nesse sofrimento. Então, alguns desistem, mas numa política pública, onde tem 80% que está dando certo, podemos dizer que é uma política que vale a pena a lutar por ela e fazer apenas essas correções e avaliação, porque 20% desistiram, ou abandonaram, ou até negociaram. Agora, são nesses assentamentos onde está a agricultura familiar. E como é que está a situação da comercialização daqueles que produzem, dos produtos que hoje são produzidos nessas áreas? Uma boa parte dos nossos assentamentos, eles trabalham com a agricultura de sequeiro. Então, trabalhando em agricultura de sequeiro é mais para a questão da subsistência. Mas também tem bastante assentamento que hoje tem experiência exitosa. Estão plantando melão irrigado, mamão, papaya e melancia. Então, tem muitos assentamentos com problemas, mas tem assentamento também que está dando certo e tem outros como experiência exitosa e que podemos até dar um exemplo. Por exemplo, o Bom Conselho, no município aqui de Macaíba, nosso município vizinho, os nossos assentados estão produzindo mamão, papaya em parceria com uma empresa. E tem outros assentamentos que estão produzindo melão, melancia e que está dando certo. Mas a maior parte dos assentamentos que estão dando certo são assentamentos que têm projeto de irrigação.
tem muitos assentamentos, inclusive, que estão exportando melão, melancia para a Europa, para os Estados Unidos. Por isso que precisa fazer uma avaliação, o porquê tem um assentamento que está dando certo e tem outros no mesmo município que não deu certo. Então esse estudo tem que ser feito, qual é o segredo, se é uma questão cultural, se é a forma do projeto. Mas uma coisa a gente tem essa clareza, é que trabalhar no semiárido sem um projeto de irrigação é muito difícil dar certo. Agora, vocês fizeram esse seminário, que foi um seminário local, me parece que existe um seminário, vai ter um seminário regional e depois um nacional com esse mesmo tema. Quais são as datas desse seminário e qual o caminho final desse documento que vocês estão produzindo a nível local, a nível regional e a nível nacional? Márcio, você é uma pessoa que é muito relacionada com os movimentos sociais, principalmente o movimento sindical. Fizemos um trabalho de parceria, você na igreja, nós na federação, fizemos muitas lutas juntos. E você sabe muito bem a nossa luta sobre a reforma agrária e o meio ambiente. Em 2010, em 2009, vai se dar o Congresso, o 10º Congresso Nacional da CONTAG. E nesse 10º Congresso, a CONTAG vai apresentar ao presidente da República uma proposta de reforma agrária e meio ambiente do movimento sindical. Então a CONTAG está recomendando que os estados reúnam todos os assentamentos do crédito fundiário, os do INCRA, os da regularização fundiária, aqui no estado que foram assentados também pelo Instituto de Terra Interne, os que foram mobilizados pela CPT, pelo MLST, pelo MST, pela CPT e pelo movimento sindical, para que e as parcerias cooperativas de assistência técnica e também as nossas parceiras. Juntos a gente debater, discutir e apresentar uma proposta de reforma agrária para o Estado. Foi isso que fizemos durante esses 2 dias. Debatido e discutido, pronta esse relatório, a gente vai com essas propostas para Recife. Vai se dar no dia de 1º a 3 de julho, onde vai estar presente os 9 estados do Nordeste. Não só discutir uma proposta de reforma agrária para o Brasil, mas também discutir a questão da região semiárida. Já que nós estamos no Nordeste semiárido, não podemos ter uma política igual para quem é desigual. Então, vamos discutir em Recife, em Carpina, em Pernambuco, de 1 a 3 de julho, onde a gente vai pegar as nossas propostas estaduais, fazer esses 3 dias de debate, pegar também as experiências dos outros estados, que são os 9 estados do Nordeste, e junta as propostas dos estados com as propostas da região, e de 17 a 18 de agosto faremos esse debate nacional, com esse subsídio dos estados, da região e de todo o Brasil. Entregamos a CONTAG no seu 10º Congresso vai referendar e aprovar, e entregaremos essa proposta ao presidente da República, dizendo que a proposta de reforma agrária e meio ambiente para o Brasil, na ótica do movimento sindical, não foi empurrado de goela abaixo. A CONTAG está entregando, mas foi debatido com as bases e com todas as suas parcerias que acreditam numa proposta de reforma agrária para o Brasil. Ok. A gente gostaria de agradecer aqui a presidente Zé Ferreira, que é o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, que está fazendo todo esse trabalho, como ele já fez a explanação aqui. A todos vocês, muito obrigado, uma boa tarde e até o nosso próximo encontro aqui no nosso Panorama Geral. Um abraço e até lá.